O assunto desse vídeo é sobre um atacante que está na mira do Cruzeiro, de acordo com o blog da Raposa, que é no caso do Léo Ceará, atacante de 27 anos de idade, que se destacou bastante aqui no Brasil, principalmente pelo Vitória, teve passagens também pelo CRB, e de acordo com o blog da Raposa e o site Bola VIP, o Cruzeiro tem interesse na contratação do jogador. De primeiro, assim, o Cruzeiro fez um contato, e inclusive essa informação junto ao empresário do atleta, que poderia ser visando a temporada de 2023, tá? Não temos confirmação se o Cruzeiro realmente tinha interesse de contratar o Léo Ceará para agora, porque ele atua numa função que eu acho que o Cruzeiro já está bem, que é de centroavante. Ele pode fazer um papel de ponta também, tem muita velocidade, mas eu vejo que o melhor dele mesmo é ser um centroavante fixo, tá? Ele tem 27 anos de idade, nasceu lá em Fortaleza, no Ceará, e é um atleta que vem se destacando também no futebol do Japão. Só voltando, ele que surgiu na base do próprio Vitória, teve uma passagem em 2016 num time também do Japão, fez 25 jogos por lá, apenas 2 gols, não deu muito certo, voltou ao Brasil e rodou ali por Campinense, Confiança, até o Confiança depois na segunda passagem dele em 2018, ele fez 34 jogos e 16 gols. Começou a temporada de 2019, jogou aí pelo CRB, na Série B, fez 32 jogos e 12 gols na equipe alagoana pelo CRB. E em 2020 foi o principal ano dele pelo Vitória, 42 jogos, 20 gols e 3 assistências. Foi um dos artilheiros do Brasil naquele ano e foi para o futebol do Japão a partir de 2021, para um time chamado Yokohama Marinos, que é um time até que conhecido, então deve ter um salário bem alto por lá. Ano passado, 32 jogos, 13 gols e 6 assistências. Nesse ano, 24 partidas, 13 gols também e 3 assistências. Um desempenho até melhor do atleta. E a expectativa é de que assim, o contrato dele seja prorrogado. Eu olhei lá no Transfer Market, o vínculo dele atual vai até o final do ano que vem. Então tem que ver se o Cruzeiro vai realmente dar uma compensação para o clube, se pensar nele, por exemplo, para o ano que vem. Quem sabe daqui a um ano assinar um pré-contrato, se ele tiver realmente o contrato dele realmente até dezembro de 2023, pensar numa contratação para 2024. Porém, eu vejo o Cruzeiro tendo um centroavante ali já, o Edu, para a Série A para o ano que vem. Talvez poderia ser uma boa opção, o Edu e também o Léo Ceará. Poderia. Eu vejo que o Cruzeiro pode jogar tanto com 2 atacantes lá na frente, com um centroavante só e 2 pontas. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha do atleta? Se já tinha ouvido falar a respeito do Léo Ceará, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. E o último assunto desse vídeo é sobre mais um meio-campista. O Cruzeiro não para aí de especular outros nomes, e ainda bem que tá saindo aqui pra nós, né? Porque tava até difícil trazer algum vídeo aqui sobre camisa 10, porém só nessa semana já teve mais de 3 nomes especulados e que realmente o Cruzeiro sondou no mercado. Daniel Bessa, que jogava no Hellas Veronas da Itália, teve também aí o Bosquilha do Internacional e agora mais um. O Cruzeiro tem interesse aí de acordo com o portal Blog da Raposa e do Rodrigo Capuro, lá do seu Twitter, que é no caso do jogador do Huracan, o Cristaldo. Esse é o nome dele, o Franco Cristaldo. Não é aquele que já jogou no Palmeiras, não, tá? É um 24 anos de idade, bem jovem, que assim, atua como meia central, meia esquerda, corrigindo, 25 anos, tá? 25 anos, atua como meia central e também um meia pelo lado do campo. É um jogador que, de acordo com essa publicação, o Santos, Cruzeiro, Botafogo e Cruz Azul do México estão interessados no atleta. Eu vejo que se o Flamengo tiver realmente interessado no jogador real mesmo, tiver interesse em fazer proposta, não teria chance para nenhum desses times. Porém, se for, por exemplo, o Santos, o Cruzeiro, o Botafogo, né, tem uma condição muito boa também com o John Textor, o Cruz Azul também, eu vejo que do Cruzeiro tá uma situação ainda mais complicada, porque eu não vejo o Ronaldo investir num valor muito alto em contratação nesse ano. Não acho que ele pagaria, sei lá, 10 milhões de reais em um jogador nessa atual temporada. O Santos vendeu recentemente um jogador deles para o futebol da Espanha, então tá com quase 50 milhões de reais para contratar, pelo menos nesse ano vai ter uma condição boa. Então aí, no caso, de acordo com essa apuração lá do blog da Raposa, também com boas informações, o Franco Cristaldo é um dos nomes que foram especulados, né, aqui no Cruzeiro nas últimas semanas. Ele que realmente vive uma fase muito boa na carreira, ele surgiu na base do Boca Juniors lá na temporada 2013 a 2015 no Boca Juniors, foi para o Elche da Espanha, fez 18 partidas lá em 2016, um gol marcado, jogou também pelo Rayo Vallecano e voltou ao Defensa e Justiça e depois passou por alguns times até menores da Argentina. Em 2018, 2019 jogou um time chamado Central Córdoba e foi por lá, teve um desempenho bem razoável e ainda assim conseguiu ir para o Huracan. E realmente o Huracan é um jogador que é bem grato ao clube, tanto que renovou o contrato recentemente, está vivendo uma fase muito boa. Temporada passada, 48 jogos,
6 gols e 9 assistências. Nesse ano, 24 partidas com 7 gols e 7 assistências também. Excelente média de participação. Um jogador que poderia deixar o clube, por exemplo, agora no final desse ano, em fim de contrato, porém renovou até dezembro de 2024. Então, não temos uma ideia qual que seria o valor de mercado dele. Eu fui dar uma olhada no Transfer Market, que não é o melhor portal, tá, para ver realmente ali qual que é o valor de um jogador no mercado só americano, mas estão falando algo próximo ali de 5 a 8 milhões de reais. E eu acho que pode ser um valor próximo a isso mesmo que o Cruzeiro teria que pagar. Enfim, mas no geral eu acho que ele é um bom jogador sim, estava vendo alguns lances dele muito bom. Atleta que tem como característica o passe a longa distância, jogador que chega muito dentro da área, até lembrou mesmo alguns lances do Arrascaeta quando jogava lá pelo Defensor, né, do Uruguai. Então, vamos ver o jogador, se vai ter alguns avanços nessas tratativas, igual eu trouxe essa matéria, né, o Flamengo, o Santos, o Botafogo interessado poderia complicar bastante aí o Cruzeiro contratar o jogador, mas um bom nome, eu acho que o Cruzeiro deve sim ficar de olho no mercado sul-americano. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você já ouviu falar a respeito do Franco Cristaldo e se você aceitaria, né, o jogador aqui no Cruzeiro. Esse vídeo é a respeito do volante Breno, de 20 anos de idade, que renovou seu contrato nesta última semana, jogador que inclusive fez algumas partidas como titular no time do Cruzeiro. Ontem mesmo contra o CSA ele jogou essa partida e é um jogador que deve ter muito mais uma sequência bem interessante aqui pelo Cruzeiro, com o Paulo Pesolano, que gosta bastante do jogador. E vendo que o técnico vinha utilizando ele bastante, já tinha 2 jogos no time principal e uma assistência, o Cruzeiro foi bem prudente nessa e já renovou o vínculo dele até o final da temporada de 2025. O atual vínculo ia até o final da próxima temporada, então o Cruzeiro já se antecipou, né, e renovou esse valor para não ter risco, por exemplo, de ele sair no final de contrato, por exemplo, daqui a um ano, assinar um pré-contrato daqui a uns 6 meses, ou se não, por exemplo, o Cruzeiro ter a possibilidade de perder ele, igual foi o Vitor Roque, né, com um valor baixíssimo de multa rescisória, aumentando assim o salário do jogador, ou se não, igual do Daniel Júnior, que teve que colocar uma multa bem baixa ainda, caso algum time do Brasil queira comprar o meio-campista. Enfim, até o jogador de 20 anos de idade postou nas suas redes sociais o seguinte, abre aspas: "Eu cheguei aqui no Cruzeiro há 1 ano e meio atrás e com o objetivo de realizar esse sonho de representar um clube de tamanha grandeza, clube que me identifiquei desde o início e que sou grato por tudo que fez por mim e pela minha família, que seja um novo capítulo grandioso dessa nossa história", fecha aspas. Então assim, o volante eu gosto bastante aí do Breno, tá? Jogador que, no caso, tem uma característica que eu gosto bastante, de chegar muito dentro da área e ser aquele volante moderno com uma saída boa de jogo, tanto que ele tem 3 jogos no time principal e uma assistência, e nas categorias de base ele até jogava um pouco mais avançado e com excelentes números, tá? Esse ano mesmo, contando Copa São Paulo e o estadual pelo Cruzeiro, ele fez 14 partidas, 6 gols e 2 assistências, praticamente o número de um centroavante, aí já estaria bom. E olha que ele atuou aí como volante. Ano passado também 31 jogos, uma assistência pela equipe de base. Ele que chegou vindo do Brasília na temporada de 2021, jogou por lá em 2019 e em 2020, antes de chegar ao Cruzeiro. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem achado do volante. É claro que tem muito a evoluir aqui dentro do Cruzeiro, porém eu vejo que tem um potencial enorme, ainda mais aqui o Raposa valorizando ainda mais as categorias de base. O Ronaldo tem feito um bom trabalho, o Pesolano também, o técnico uruguaio, utilizando muito mais do que eu esperava as categorias de base, mais uma excelente opção aí para o Cruzeiro para as próximas temporadas. Penúltimo assunto desse vídeo é sobre o Thiago, que pode render um dinheiro interessante para o Cruzeiro, onde assim, o jogador que fez a sua estreia na Champions League nessa última quarta-feira, marcou o seu primeiro gol na vitória contra um time chamado Shamrock Rovers, da Irlanda, ou seja, uma pré-fase ali do Ludogorets da Bulgária, antes de ter a chance de disputar a fase de grupos. E por que eu tô falando isso que é importante? Além de ser um jogador revelado aqui na base do Cruzeiro, que fez um gol aí na Champions League, já é um mérito aí muito bom pro Thiago, que o Cruzeiro associou essa venda do jogador. Se o Ludogorets chegar na fase de grupos, já vai garantir um valor bem interessante ao Cruzeiro, tá? Algo próximo ali dos 3 milhões de reais, 2 milhões a 3 milhões, tem que ver ali exatamente qual que vai ser o percentual, até porque o Cruzeiro não deixou claro nessa negociação. Então, o Cruzeiro tem sim um percentual, vai ganhar um dinheiro bem interessante, caso a equipe da Bulgária chegue à fase de grupos da Champions League, que lembrando, não é nada fácil, tá? Tanto que já começou bem antes do que os outros times, e ele aí começando já a fazer seus gols, interessante demais. Tem 2 jogos na atual temporada, com 1 gol marcado, o mesmo número que ele fez ano passado, 2 jogos, 1 gol. Ele chegou lá, como já estava no meio para o final da temporada, não teve muitas oportunidades, mas a expectativa, ainda mais depois desse gol, que foi importante para a vitória, é que ele continue tendo espaço no time principal. Eu vejo que o Thiago tem muito potencial, ele é na cara daqueles atacantes
que vai bem no futebol da Bulgária, depois ele vai para uma Alemanha, uma Itália ali da vida, é um jogador bem forte fisicamente, quem sabe possa se destacar bastante e render um bom dinheiro aí pro Cruzeiro. 21 anos de idade, que na temporada passada daqui pelo Cruzeiro fez no total 29 jogos, 4 gols, e nesse ano começou muito bem, 8 jogos, 3 gols e 2 assistências, mesmo sendo reserva ali do Edu na posição, estava vivendo uma baita fase, foi vendido aí por apenas 3 milhões e meio, com o Cruzeiro tendo um percentual de uma venda futura, além também desses bônus por metas estabelecidas, como essa do time búlgaro chegar à fase de grupos da Champions League. E você, o que acha aí do Thiago? Você acha que ele tem muito potencial ou não? Enfim, quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião sobre o jogador revelado aqui na base da Raposa. E o último assunto desse vídeo é a respeito do Ivan Angulo, acho que vocês lembram dele, né, colombiano que foi emprestado ao Cruzeiro na temporada de 2020, que assim, ele estava passando um período de empréstimo lá no Portimonense de Portugal, e o ponta acabou esse contrato no mês de julho e voltou ao Palmeiras, onde a equipe do Palmeiras busca assim um novo interessado no empréstimo ou em compra em definitivo dos seus direitos econômicos. Ele quer um ponta direita, ponta esquerda de 23 anos de idade, que nessa última temporada pela equipe do Portimonense foi até que bem em relação a números, tá? Teve 36 partidas com 2 gols marcados e uma assistência. Jogou muito, mas não teve um grande número assim, de gols ou passes para assistência. Por exemplo, o Bruno Rodrigues do Cruzeiro, jogando a mesma competição, né, fez ali, no caso, 8 gols e 4 assistências. Então, não foi muito bem, a Portimonense não teve interesse de fazer a compra em definitivo do jogador, e o Palmeiras busca, sim, né, novos interessados no atleta. Não sabemos se eles querem realmente emprestarem ou uma venda em definitivo. O contrato aí dele vai até dezembro de 2023. Ele chegou ao Palmeiras vindo lá do Envigado, também da Colômbia, tá? Mesmo time que deu aquele trabalho todo pro Cruzeiro. No caso, Guzmán, um atleta ali com excelentes passagens nas categorias de base, no caso da seleção colombiana, e estava surgindo muito destaque mesmo no Sub-20, no Mundial Sub-20 2019, e aí foi contratado pelo Palmeiras. Porém, pelo Palmeiras ele foi bem só em 2019 na equipe de base, com 21 jogos, 7 gols. Em 2020 foi emprestado ao Cruzeiro, fez apenas um jogo naquela vitória contra o RT dentro do Mineirão, mas o Palmeiras, por ter perdido vários jogadores, o Dudu, por exemplo, saiu, pegou o jogador de volta por empréstimo, pensou que ele teria uma oportunidade, ainda estávamos no Paulistão, né, no Campeonato Estadual, ele jogou apenas um jogo contra o São Paulo e foi só. E ainda naquele mesmo ano foi emprestado ao Botafogo, na reta final ali da Série A, pelo Botafogo, ele ainda foi rebaixado com apenas 4 jogos no ano. Então, bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Aqui na tela final, 2 sugestões de vídeo para vocês. Manda esse aqui de ontem de noite que eu postei aqui no canal.